Você já parou para pensar o que aconteceria se fosse você no lugar de Eren Yeager? O que aconteceria se você tivesse o poder de decidir o destino do mundo, mas descobrisse que não existe uma escolha certa ou errada, apenas escolhas e consequências? Eren Yeager, protagonista de Shingeki no Kyojin, não se tornou um monstro por maldade. Ele não se perdeu em sua sede de vingança, nem foi dominado por um ego inflado. A história de Eren é uma tragédia muito mais profunda. Sua transformação em uma figura trágica e destrutiva é, na verdade, um exemplo sombrio do que acontece quando a linha entre o herói e o vilão se apaga e o ser humano se vê diante de um dilema existencial que desafia os limites do bem e do mal. Eren começa sua jornada com um desejo legítimo de liberdade e vingança. Ele é um garoto comum, marcado por um ódio genuíno contra os titãs que destruíram sua vida e a de seus entes queridos. Como muitos de nós, ele só quer viver livremente, mas conforme sua história se desenrola, Eren começa a perceber algo sombrio. O inimigo não está apenas nas criaturas monstruosas, mas nos seres humanos, com rostos, nomes e histórias. Esse detalhe é fundamental para entender a sua história. Eren não odiava apenas os titãs, ele odiava a sensação de estar aprisionado, de ser um pássaro dentro de uma gaiola dourada. A visão da sua mãe sendo devorada diante de seus olhos foi apenas a faísca que incendiou algo que já estava em chamas dentro dele, a necessidade visceral de romper limites. No começo, seu desejo de vingança era simples, quase ingênuo, destruir todos os titãs. Era um objetivo claro, quase infantil na sua pureza. Mas essa simplicidade escondia um dilema muito profundo, onde a vingança pode ser uma liberdade ou uma prisão. A cada passo que Eren dava em direção ao seu objetivo, mais ele percebia que a linha entre liberdade e vingança começava a se apagar. Ele queria vingança porque acreditava que ela traria liberdade, mas quando mais alcançava, mais percebia que cada vitória trazia uma nova muralha, uma nova revelação, uma nova prisão. E é nesse ponto que a jornada de Eren ganha um caráter universal, porque no fundo todos nós já sentimos essa contradição. Acreditamos que, ao alcançar determinados objetivos, vingança, sucesso, reconhecimento, poder, nos trará liberdade. Mas muitas das vezes, quando finalmente chegamos lá, descobrimos que estamos apenas presos em uma nova jaula. Eren é o reflexo disso, em sua forma mais extrema. Ele é a personificação da raiva de um jovem que, ao perder a mãe e a inocência, decide lutar contra um mundo que parece injusto e cruel, mas sua luta, desde o início, estava destinada a ser maior do que ele mesmo. E aqui está a ironia trágica. A mesma chama que o impulsionava a buscar liberdade era também o fogo que consumiria sua humanidade. Sua obsessão por vingança não o libertaria, mas o acorrentava ainda mais. Ele não percebia que, quanto mais perseguia sua ideia de liberdade, mais se tornava um escravo dela. O início de sua jornada, portanto, não é apenas o despertar de um herói contra monstros, é o nascimento de um paradoxo. O jovem que acredita lutar pela vida, mas que, no fundo, já estava condenado pela própria ideia de liberdade que carregava dentro de si. E o que faz Eren tomar suas decisões tão drásticas? O que leva a ele se tornar o monstro que ele tanto temia? Quando olhamos para ele, muitos pensam que ele enlouqueceu por causa de sua vingança que a consumiu completamente. Mas na realidade, Eren não perdeu a razão. Ele viu a verdade, e isso é o que destruiu. No fundo, ele chegou à conclusão de que não havia outro caminho para alcançar a liberdade. Ele precisava destruir o que o mundo construiria, mesmo que isso significasse aniquilar os próprios seres humanos. Ele acreditava que estava fazendo certo. Como muitos de nós, ele foi consumido pela necessidade de salvar o que restava, sem perceber que o custo da liberdade era sua própria destruição do que ele queria proteger. Isso nos traz a um dos dilemas mais antigos da filosofia: determinismo contra o livre-arbítrio. O determinismo, como defendem alguns filósofos, sugere que nossas ações são apenas o resultado inevitável de causas anteriores. Não escolhemos nascer, não escolhemos nossa época, não escolhemos as dores que nos moldam. Somos, em certo sentido, apenas o efeito de uma cadeia infinita de causas. Quando olhamos para Eren, percebemos essa verdade em sua forma mais cruel. Ele acreditava estar escolhendo salvar seus amigos, libertar seu povo e quebrar as correntes que o aprisionavam, mas no fundo, cada decisão já estava moldada pelo peso do passado e pela sombra do futuro. Já o livre-arbítrio nos dá a ilusão de controle, de que somos responsáveis
por nossas decisões, mas, quando confrontados com o poder absoluto e o dilema moral insustentável, até o mais forte dos seres humanos pode se perder. A cada passo, ele carregava a convicção de que não havia alternativas. Para ele, não existia ou poderia ter sido diferente. Existia apenas o inevitável. Essa crença o consumia, porque se o livre-arbítrio é apenas uma ilusão, então a liberdade que ele tanto buscava não passava de um sonho inalcançável. E essa é a ironia amarga. Quanto mais Eren lutava pela liberdade, mais percebia sua própria prisão. Ele acreditava estar escolhendo, mas no fundo já estava trilhando um caminho que sempre o levaria ao mesmo destino. O garoto que odiava as muralhas descobriu que a maior muralha de todas não era feita de pedra, mas sim do tempo. Eren não se tornou um vilão da noite para o dia. Ele não acordou um dia decidido a destruir tudo e todos. Sua tragédia não está na maldade, mas na convicção absoluta de estar fazendo o que era certo. Cada ato de destruição, cada decisão extrema era para ele um passo necessário em direção à liberdade. Uma liberdade que, ironicamente, só se manifesta através da própria destruição. O que torna a história de Eren tão perturbadora é que ele nos obriga a confrontar algo que normalmente evitamos: a possibilidade de que o mal não surge apenas das escolhas conscientes e egoístas, mas da crença sincera em uma causa justa. Ele se tornou um juiz, carrasco e salvador ao mesmo tempo. E em suas mãos, a moral deixou de ter contornos claros. Certo e errado se confundiram, diluídos pela magnitude do dilema. Cada decisão de Eren carregava um preço inimaginável. Ao salvar alguns, condenava outros. Ao proteger a liberdade de sua própria gente, destruía a de outros. Não havia espaço para meias medidas. Não havia espaço para hesitação. E é exatamente essa ausência de escolhas que define sua tragédia. Ele acreditava estar escolhendo, mas na realidade estava preso, onde qualquer ação teria consequências devastadoras. E é nesse cenário que sua moral se fragmenta. O garoto que um dia correu pelas muralhas com o coração cheio de ódio contra os titãs tornou-se alguém capaz de determinar quem merecia viver e quem deveria morrer. Não por prazer, não por ego, mas porque a lógica cruel do poder absoluto exige sacrifícios que a humanidade comum jamais suportaria, evidenciando que a moralidade não é algo absoluto. Ela é testada, dobrada e muitas vezes quebrada diante de dilemas da vida. Eren é, em muitos aspectos, o exemplo perfeito do efeito Lúcifer. Ele não começou como um vilão, mas sim como um garoto comum, movido por dor, raiva e um desejo ardente de justiça. Contudo, à medida que ele foi crescendo e entendendo as complexidades do mundo ao seu redor, ele foi tomado pela convicção absoluta de estar fazendo o certo. Essa convicção o transformou, pouco a pouco, em algo além do que qualquer um poderia imaginar, a essência do que o filósofo Philip Zimbardo chamou de efeito Lúcifer. Esse efeito mostra que qualquer pessoa, mesmo a mais comum, pode se tornar agente do mal quando colocada em circunstâncias extremas, quando acredita que seu poder é legítimo, necessário. Eren é a personificação dessa teoria. Cada decisão que ele tomava, cada passo que ele dava em direção à liberdade absoluta, o distanciava da humanidade. Ele não percebia que, ao assumir o controle total de seu destino e do destino dos outros, estava entrando em um caminho de autossabotagem. Seu poder era divino. Ele podia moldar o mundo à sua vontade, mas com esse poder veio uma responsabilidade esmagadora, uma responsabilidade que ninguém deveria carregar e que, quando colocado diante de escolhas impossíveis, sua convicção de que precisava proteger a liberdade se tornou uma prisão. Cada ação destrutiva que parecia necessária era também uma forma de autossabotagem, corroendo sua moral e sua empatia. O mal não surge de prazer ou crueldade, mas da crença inabalável de que está se fazendo o certo. Eren acreditava que sua visão de liberdade justificava qualquer ação. Ele acreditava que o fim, a liberdade de seu povo, justificava todos os meios, mesmo os mais terríveis. Mas ao fazer isso, ele se tornou o juiz e carrasco de todos, incluindo de si mesmo. Eren se torna ao longo da história a representação viva de um paradoxo cruel, o paradoxo da existência. A ideia de que para salvar algo, às vezes é necessário destruí-lo. Essa é uma filosofia dolorosa, mas essencial para compreender sua trajetória.
O que Eren busca não é apenas liberdade, é liberdade absoluta, aquela que não admite concessões, aquela que exige o preço mais alto possível. A verdadeira monstruosidade de Eren não está apenas em seus atos, mas na sua própria capacidade de justificar o injustificável. Assim, é certo analisarmos que, quando nós, confrontados com o colapso, com a destruição de tudo o que conhecemos e amamos, somos capazes de tomar decisões drásticas. A moralidade, quando pressionada ao limite, perde seus contornos e se torna um borrão, onde o certo e o errado não são mais definidos. Eren nos força a olhar para dentro e a questionar nossas próprias escolhas. Até que ponto estaremos dispostos a proteger aquilo que amamos? Quantas vezes justificamos pequenas ou grandes ações em nome de algo que acreditamos ser justo? E o mais perturbador ainda, será que perceberíamos, tarde demais, que, ao tentar salvar tudo, acabamos destruindo o que nos torna humanos? E assim, Eren Yeager não é apenas um personagem. Ele é um espelho da condição humana, da nossa capacidade de amar e odiar, de construir e destruir, de escolher e ser consumido por nossas próprias convicções. Ele nos lembra que a verdadeira liberdade não é apenas fazer o que queremos, mas compreender os limites, os custos e as consequências de cada escolha. Então, agora a grande pergunta que fica é: e se fosse você? O que faria de fato se estivesse no lugar de Eren? E o mais importante, o que isso revela sobre as escolhas que você faz todos os dias?